Bom, então, seguindo com a nossa programação, nosso próximo tema é saúde pública. Ele vai ser abordado com a apresentação da Cecília Carmen de Araújo Nicolai, médica da Vigilância e Saúde da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, secretária da Secretaria Municipal da Casa Civil do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Cecília. Boa tarde a todos. Deixa eu dar uma corrigida. A Secretaria de Saúde e são duas secretarias diferentes, né? É o Instituto Pereira Passos, onde eu trabalho atualmente, e a Secretaria de Saúde são dois órgãos da Prefeitura. Não existe a Secretaria de Saúde da Casa Civil. Bom, eu agradeço a organização do evento, pelo convite. E o que eu vou falar aqui com vocês, eu vou, nas próximos 30 minutos, é um case, mas na verdade é um case histórico do desenvolvimento, da trajetória Você pode voltar um só, por favor? Na verdade, o desenvolvimento de um indicador, né, de uma ferramenta analítica, com o objetivo de detecção de epidemias de dengue, que ele foi um subproduto de uma trajetória de desenvolvimento da aplicação quer dizer, a gente desenvolveu essa metodologia em cima do uso da ferramenta de geoprocessamento e geoanálise ao longo de um tempo que eu vou mostrar para vocês numa linha de tempo. O próximo. Eu acho que eu posso passar aqui, né? Desculpa, é na setinha. Né? Desculpa. Bom, epidemias de dengue são eventos complexos, né? Que têm origem em diversas situações do dia a dia e da organização das cidades, na mudança climática, na maneira como as pessoas se transportam. A gente viu aqui a apresentação do plano de transporte. Isso tem influência de como a epidemia ela pode ocorrer dentro de uma cidade, da organização. E ela é um evento que, na avaliação hoje, né, de quem trabalha com as epidemias com dengue, com a vigilância de dengue, é considerado um evento não muito evitável. Quer dizer, ela vai acontecer dentro de um ciclo, até porque as ferramentas, né, que a gente dispõe ainda hoje, mesmo com o desenvolvimento já da vacina, que já é uma promessa que a gente tem mais concreta de poder dominar um pouco evitar um pouco ter um impacto maior sobre essa doença. Na realidade, o evento epidemias é quase que um evento, um desastre natural, porque ele é produto de uma interação de três populações, da humana, do vírus e do mosquito, né, dentro de uma inteligência de cada uma dessas populações, e a gente não consegue evitar, mas a gente consegue, com certeza, minimizar o problema. Então, essa foi a... Será que vai... É a sete azul, né? Ah, tá. Desculpa. Agora já não entendi. Então a gente começa, né? Eu vou apresentar para vocês dentro de um contexto. O que era o contexto da política, né? Entre 1999 e 2001, né? A gente desenvolveu na Secretaria de Saúde, junto com o Instituto Pereira Passos, né, o EPGIS, né, que é um sistema de informações geográficas. O contexto de gestão era a descentralização das ações de vigilância e controle de vetores. E a gente precisava que a vigilância epidemiológica na qual eu coordenei entre 1993 e 2008, ela era a gestora dessa informação que provinha de vários participantes desse grupo total. Então, o que acontece? Desculpa. O sistema que a gente desenvolveu, ele tinha basicamente no seu desenvolvimento 3 módulos. Um módulo de integração de dados, porque essa informação ela vinha
não só da vigilância epidemiológica, mas ela vinha do sistema de laboratório, ela vinha do sistema de mortalidade, ela tinha vários bancos que eram gestados por diversas áreas dentro da saúde, e ela tinha um módulo de georreferenciamento automático, que a necessidade nossa naquele momento era que o evento, caso de dengue, fosse georreferenciado por número de porta, a gente precisava ver ele na rua, exatamente onde ele tinha ocorrido, né? E essa informação era gerada dentro proveniente do sistema de notificação. Alô? E um módulo de análise espacial. Isso em 1999, né, com as ferramentas super caras, ninguém tinha o Google naquele momento, né, então a gente tem que ter o contexto histórico. O que se dispunha naquele momento era muito caro, e o que vingou desse trabalho, quer dizer, o que deu mais certo foi o módulo de georreferenciamento automático, que ele, né, ganhou o nome de FGIS. Ele existe até hoje, ainda com outro nome, mas ele foi o produto que atendeu a necessidade nossa naquele momento. Né? Aqui está a cara dele. O que a gente tinha era ele foi desenhado no MapOrbit, ele usava as bases de dados do Instituto Pereira Passos, né, ao contrário de outras cidades. O Rio de Janeiro tem esse privilégio de ter uma base geográfica bastante rica e trabalhada, e ele te dava a possibilidade de fazer análises estatísticas que eram forte, na verdade, da vigilância epidemiológica. Acho que de novo eu fiz uma besteira, não estou me entendendo aqui. Quais foram os produtos dessa etapa? Né? Junto com o IPP, a gente conseguiu fazer o mapeamento, fazer a digitalização de toda a base cartográfica que provinha da Fundação Nacional de Saúde, que na época estava sendo municipalizada, né, hoje faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, e a ideia era usar as informações que eram coletadas, que eram trabalhadas pelos agentes de saúde do dengue, do controle de vetores, junto com a informação de ocorrência de casos e com a disponibilidade das informações geográficas que a base geográfica daquele momento ela nos proporcionava. Esse trabalho, ele, além de tudo, nos permitia, ainda com o uso da base GEO, localizar na cidade do Rio de Janeiro áreas que poderiam concentrar grandes quantidades de vetor, né? A gente sabe hoje que tem, né, os chamados macrofocos, quantidades onde você tem alcance, ou principalmente os lugares onde a gente não tinha alcance num trabalho mais manual. Né? Então essa foi a ideia, de localizar os grandes depósitos. E a outra, principal para nós, era a possibilidade de fazer uma atualização da base cartográfica, né, porque já era de interesse do grupo de GEO da Prefeitura do Rio de Janeiro, você ter uma cooperação em termos de atualização de base, já que várias secretarias já tinham projetos trabalhando com a questão da informação geográfica. Então, os guardas eles tinham a possibilidade de fazer atualizações, porque a cidade estava se desenvolvendo, está crescendo, e o tempo todo você precisa dessas atualizações, e não necessariamente você consegue fazer só nos voos, nos momentos, nas estratégias que são mais caras de fazer essa atualização. Tinha uma atualização constante, a probabilidade de ter a possibilidade de ter uma atualização constante dessa base. Passado esse período, quer dizer, um outro produto, você tem que, é interessante porque o uso da ferramenta geográfica tem que ser conquistado. Né? Hoje é muito fácil, né, a gente vê as pessoas hoje mais interagindo, mas naquele momento você tinha que convencer né, as pessoas que estavam trabalhando na equipe que era uma boa trabalhar, que a tua análise ela ia ficar mais rica. Mas o que aconteceu? A gente conseguiu convencer o pessoal do controle de vetores, quando eles
quando o LIRA, né, que hoje é o levantamento de índice de infestação do mosquito feito de modo amostral, eles tinham que mapear a cidade toda, tirar pelas quadras, sortear as quadras, e eles estavam desesperados de fazer isso manualmente. E aí a gente mostrou que com o sistema, a gente usava, tinha licenças da ESD, do Arquivio, a gente tinha recursos para poder trabalhar isso de uma maneira bem mais lógica. Então, foi o momento que a gente conquistou o controle de vetores definitivamente para o uso, né, de incorporar o uso dessa ferramenta. Isso já era final de 2001. E é o momento exatamente que na hora que nós estamos estabelecendo as bases de uso desse SIG, acontece a epidemia de 2002. Foi a primeira epidemia com casos mais graves, com um número de óbitos muito mais, que impactou mais a cidade. Ela paralisou a cidade do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Pós essa epidemia, esse evento, existe uma mudança no Brasil todo, né, de uma mudança na estratégia da vigilância epidemiológica e do controle de vetores, no sentido da gente ser mais preditivo. E isso consolida o uso do EPGIS. Por quê? Juntando a informação que vinha da coordenação da vigilância epidemiológica, né, do nível central, junto com a informação que já era trabalhada de atualização da base, que os nossos agentes foram treinados, o Arquivio ele foi adaptado para esse tipo de treinamento, o IPP fez treinamento para eles de como se desenhava a base, a gente começou a mapear e trabalhar e atualizar a base cartográfica das favelas, que são pouco, né, porque a gente tinha um vazio geográfico, as áreas da favela, a gente tinha muito mapa da área formal da cidade, mas não tinha das favelas, e a vigilância precisa muito disso. Então, esse trabalho, junto com uma troca intensa, né, de informação das equipes que eram ligadas a essas duas coordenações, tanto de vigilância, a gerência de vigilância e a coordenação de vetores, a gente tem equipes nas ruas, né, o tempo todo, num fluxo de informação que ele é muito rápido, a gente tem que lidar com uma certa imprecisão. Esse é um dos conflitos que a gente teve ao desenvolver o uso do SIG, porque o SIG ele exigia uma precisão, a coleta da informação tem que estar direitinha, padronizada, e a gente não tinha isso. Então, esse dia a dia ele foi sendo adaptado para essa necessidade de você atualizar e adaptar e deixar o georreferenciador, o EPGIS, mais inteligente. Ele foi ficando mais inteligente, ele foi lendo, né, foi sendo capaz de ler e de aprender aquelas, todas, rua, R, avenida, AV, tudo que o pessoal que normalmente coleta a informação que está na rua não consegue se ater a essas padronizações. Qual foi o outro produto, um produto importante desse momento? Ele foi também a possibilidade da gente qualificar a base de dados da vigilância epidemiológica. Porque com o uso do EPGIS, o que acontecia? A gente podia limpar a base de dados mais fácil, identificar duplicidade no banco. Então, foi concebido uma rotina de atualizações, mas isso tudo dentro de uma dinâmica que precisava ser muito rápida. Ela sempre acontecia dentro da semana, né? E com isso, qual foi a ideia, né? É que a gente trabalhasse de maneira que essa informação georreferenciada permitisse a gente olhar como que os casos estavam se dando dentro de um conceito que começou da seguinte maneira. A gente achou que o georreferenciamento não estava adiantando para as análises, para a gente poder localizar locais onde se podia trabalhar melhor. Então, o que veio? A gente aliou um conceito que era assim, trabalhar o bairro, né? Quer dizer, a gente trabalhava com a parte estatística do bairro, era
começamos a trabalhar com médias não epidêmicas. Então, a gente tinha um referencial de média por semana não epidêmica para cada bairro e comparava o que tinha ocorrido naquela semana e a informação que vinha de uma planilha era: o bairro ultrapassou e o bairro não ultrapassou. Sim ou não, o bairro não ultrapassou seu limite. A informação geográfica nos ajudava a mostrar se aquela média ela tinha sido ultrapassada por um caso ou por um grupo de casos. E isso ele dava para a gente uma direção do controle como o controle de vetores deveria agir. Para um caso, você tinha uma visita domiciliar né, simples. Num agrupamento de casos, você teria que ter uma entrada, uma intervenção mais pesada dentro daquela comunidade, inclusive com a participação de outros órgãos que não só o da Secretaria de Saúde. Essa metodologia ela foi premiada, ela foi finalista na exposição de experiências bem-sucedidas em 2006, né, justamente por a gente mostrar que existia a possibilidade da integração da vigilância com a coordenação de controles e respeitar essa dinâmica que ambas as situações exigiam. Né. Um outro produto foi uma metodologia de trabalho que foi, na época, nomeada como LUPA, porque os agentes, baseados na informação que a vigilância passava desses casos notificados, né, do mapeamento, da onde estavam ocorrendo os casos, eles mapeavam e eles identificavam macrofocos, né, porque a ideia era, né, você tinha um grupo, você não dispunha de recursos humanos como a gente dispõe hoje dentro da secretaria, né? Então, naquele momento, você tinha que dar uma inteligência, uma racionalidade a esse trabalho. E a informação científica que existia naquele momento era que você deveria priorizar a retirada de criadores de mosquitos que produzissem para o meio ambiente a maior quantidade de mosquitos. Então, a ideia era localizar em volta dos casos, né, a situação de bloqueio, você retirar e identificar os macrofocos. Então, essa foi o outro produto. E a gente está falando disso. Né? Era isso que tinha que ser retirado, não vasinho de planta. Né? Era esse o trabalho. E a ideia, quer dizer, o indicador que a gente tinha para acompanhar esse tipo de trabalho ao longo do tempo, isso começa em 2005, né? A gente vê que a gente, ao longo do tempo, consegue reduzir o índice de infestação, não abaixo de 1, abaixo de 1 agora está sendo atingido, mas isso também não guarda nenhuma relação com as epidemias. Aqui a gente tem um período extremamente calmo, que não era de epidemia com índice de infestação alto, e aqui a gente tem a pior epidemia do Rio de Janeiro com índice de infestação mais baixo. Então, isso não guarda. Na verdade, isso não guarda a relação. A gente tem uma opção de problemas, de estudos nessa área, mostrando exatamente essa questão. Mas o que era interessante para o meio ambiente era a retirada, né, é o ganho, e que passou a predominar, né, na coleta, em vez de vaso de planta, a gente passou a ter como depósito predominante os grandes depósitos. E esse padrão ele vem se mantendo. Ele foi um momento que ele marcou a atividade do controle de vetores aqui do Rio de Janeiro, e esse padrão ele é mantido até hoje. A gente pode ver, está disponível na página da Prefeitura, ele fica disponível sempre os últimos liras, e a gente pode ver que esse padrão ele se manteve. Então, foi um legado. Né? E para a vigilância, o legado foi a possibilidade de você localizar os surtos, né, a concentração de casos, e trabalhar ele dentro de uma lógica de identificação de surto. Não só para o dengue, mas também para as outras doenças que eu não teria tempo aqui para mostrar, mas que a gente começou a trabalhar também com outras doenças que estão sob a vigilância epidemiológica. Esse trabalho, essa rotina de trabalho, ela se manteve até 2007, quando, num contexto da expansão da indústria de petróleo, a gente perdeu a equipe de GEL. Né?
eram pessoas contratadas, tinha engenheiro cartográfico, tinham geógrafos, né, que começaram a ser, obviamente, foram em busca de empregos melhores, com mais oportunidades de trabalho, e a prefeitura acabou perdendo essa equipe. E esse trabalho, a gente vê o desenvolvimento do diagrama de controle espaço-temporal. Por quê? Porque a parte, tirando a parte geográfica, você tinha, né, o sistema de informação de notificação, através de uma tabulação. Hoje você pode, até no futuro, né, a gente sempre enxergou isso como você trabalhar isso em esquema de Big Data, né, você pegar esses bancos de vários lugares e montar uma rotina. Mas a gente gerava uma planilha eletrônica, né, onde estava aqui os bairros, né, você tinha numa planilha, você tinha o número de casos por semana e numa outra planilha a média. E ele automaticamente te dava qual era o bairro que tinha excedido, né? E isso, ao invés de eu ir para o mapa, que a gente estava muito acostumado a essa rotina, eu passei a montar gráficos, né, que geravam por semana, em vermelho aqui, a proporção de bairros que tinham excedido a sua média. E quando ela fechava isso aqui, ela já me dava uma informação de que a própria cidade, né, a cidade como um todo, ela também tinha ultrapassado. O que a gente começou a ver? Aí fizemos um estudo, rapidamente começamos a olhar para o passado para poder entender o presente, e a gente viu que existia um padrão de repetição, né, que existia um padrão e que poderia ser um sinal precoce de início de um novo ciclo epidêmico. Nós passamos nós incorporamos isso na rotina. Ela foi incorporada em 2007, 2008, a gente passou a incorporar isso, a gente passou a ter essa informação, mesmo a informação que era passada para o controle do vetor, deixou de ser a georreferenciada, mas passou a ser a informação de qual era o bairro que tinha excedido. E terminado o período, né, houve uma mudança de gestão, essa equipe, muitas pessoas dessa equipe, elas deixaram as suas posições de chefia, eu fui uma delas, mas a gente passou a estudar, né, quer dizer, o último momento histórico é você incorporar, que eu incorporei na minha dissertação de mestrado, o estudo dessa ferramenta, desse indicador, se ele realmente tinha, né, se essa mudança de padrão que a gente via da doença, né, a gente sabe, né, que o que a minha dissertação mostrou é que a gente usou um pouco a tecnologia de rastreamento, por exemplo, de câncer, que é feito, né, você faz usa um determinado exame e você mede a sensibilidade e a especificidade dele para poder detectar isso. A gente chamou a epidemia de doença, né, e os indicadores, que não é só o diagrama de controle, mas outros indicadores foram também incorporados, para a gente avaliar qual era a sensibilidade que ela tinha para poder, na fase sem epidemia, pré-epidêmica e na epidêmica, ela detectar essa epidemia. É claro que no mundo acadêmico nada é fácil, né? A gente teve que fazer um modelo de série temporal, né, para poder ver como estimar um coeficiente de relação, de correlação, para avaliar qual era o potencial que essa ferramenta ela tinha para antecipar uma epidemia de dengue. E aí, né, o que a gente viu é que essa série, né, quando você olhava para a série de proporção de bairros que ultrapassaram sua média, não só a epidêmica, mas a epidêmica, a gente passou a trabalhar com outras estatísticas, né, a correlação era no lag zero. O que quer dizer isso? Olhar para a distribuição de casos ao longo do tempo e olhar para a proporção era a mesma coisa, né? Então, quando a gente viu que era a mesma coisa, a última etapa, né, isso daqui é um exemplo de como é que ela fica disposta. Aqui você está usando a média não epidêmica, que foi a original desse trabalho, e a média epidêmica. O que a gente vê aqui, quando você vê essa cortina se fechar, é quando a cidade também entra em desalinho, né? E o que a gente vê é que esse aqui é o momento da epidemia, por exemplo. E a gente vê que anos, né, quase um ano antes, você já tem uma
modificação aqui no segundo semestre, por exemplo, né, que antecede ao momento, ao pico epidêmico. Aqui isso aqui é 2008, aliás, isso aqui é 2011, desculpa, isso aqui é 2008. Né? A gente vê que em 2006 você já tinha alterações nessa ferramenta, que já estavam indicando que alguma coisa diferente estava acontecendo. O estudo, né, mediu a sensibilidade, a especificidade, valores preditivos positivo, negativo e razão de verossimilhança, que era a habilidade para disparar o alerta, né, que a ferramenta tinha, a habilidade de não disparar alerta em períodos não epidêmicos, a especificidade que a gente estabeleceu, né, para cada medida. O que a gente estava medindo, né, e comparou ela com o padrão que era o padrão ouro usado no Brasil, que é o diagrama por média móvel, né, que tem a desvantagem de só te dar informação dentro de uma dimensão que é atemporal. E o diagrama tem a vantagem de te dar a dimensão espacial também. Né. E ela se mostrou, né, a gente fez vários cortes, né, de 20% dos bairros ultrapassando a média, 40% dos bairros ultrapassando, 70%, e a gente avaliou que ela tinha um desempenho em 20%, por exemplo, que tem uma sensibilidade extremamente boa, né, e ela tem um equilíbrio melhor, porque ela tem uma especificidade bem melhor do que o diagrama por média móvel. Né. O que a gente tem? Então, a gente viu que a ferramenta era boa, né, faz esse aconselhamento de que a vigilância use, isso aí foi apresentado em conferência internacional, dentro do módulo do grupo de pessoas que estudam dengue. E a grande vantagem dela é que, mesmo se você tiver disponível, né, a sua disponibilidade, o SIG, né, e hoje você tem essa facilidade, né, de ter, você pode transformar essa informação, tanto ela temática, né, isso, o bairro que ultrapassou em vermelho e o que não ultrapassou a média, ou ela pode ser enxergada de ver quem é que está gerando, né, o que está se acontecendo localmente e por que esse bairro está ultrapassando, né, a sua média. Então, assim, foi uma metodologia, o último previsão que a gente fez foi em 2010, em 2010 a gente fez um relatório usando essa ferramenta, mostrando que mesmo sem o SIG, falando, olha, tem alguma coisa estranha, tal, e realmente tinha, né, 2011 a gente teve uma epidemia de dengue 1, em 2012 uma epidemia de dengue 4 na cidade. Então ela se mostra uma ferramenta, não a única, ela não dá conta de ser ela sozinha trabalhar, mas ela se mostrou uma ferramenta e que se originou de uma prática. Né? Então acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Bom, parabéns, Cecília, obrigado pela sua apresentação. Nós vamos fazer um pouquinho diferente do que vimos fazendo em função do nosso tempo. Então, pedir a companhia da Cecília aqui ao longo da nossa próxima apresentação, e quando nós encerrarmos, a gente abre para perguntas para as duas apresentações. Tá? Então, para darmos sequência,